Você já assinou o contrato com seu cliente, já comemorou essa vitória e agora você precisa começar a desenvolver o projeto do prédio. E aí, para onde você corre? Eu vou mostrar os itens que você não pode deixar de pensar ao projetar um edifício. Eu trouxe o exemplo de um edifício que me fez suar a camisa, porque nem tudo são flores, mas nós precisamos aprender a vencer as dificuldades de um projeto. De cara, eu já vou mostrar o resultado do projeto para vocês ficarem bem animados e assistirem esse vídeo até o final. Som na caixa, DJ! E como que do nada, de um terreno vazio, a gente chega a um resultado assim? Vamos recapitular rapidinho o primeiro vídeo da série Vamos Projetar, onde eu expliquei que nós temos sempre 3 etapas importantes de projeto: comunicação com o cliente, conhecer o terreno e entender a legislação. O que muda de uma etapa para outra dependendo do projeto, como uma casa ou um prédio, por exemplo. O peso que cada etapa tem. No projeto de uma casa, como eu já mostrei nos outros vídeos, a etapa da comunicação com o cliente ela tem um peso grande. A gente gasta muitas horas nessa etapa porque a gente está fazendo um projeto muito personalizado. Então a gente precisa entender os hábitos, os gostos e a personalidade desse cliente. No projeto de um prédio, a gente já não tem um cliente muito bem definido. A construtora, o nosso cliente, ela vai nos passar as diretrizes daquele projeto, mas a gente precisa entender detalhadamente a legislação. E é nessa etapa que nós vamos gastar mais horas trabalhadas. Primeira dica importante desse vídeo: você vai estudar profundamente a legislação da sua cidade. E depois que você achar que você já está craque nela, você vai pegar essa legislação e deixá-la guardadinha debaixo do braço. Porque eu te garanto que em algum momento do processo você vai precisar voltar e consultar mais alguma coisinha. Hashtag fica a dica. E eu vou situar vocês no contexto desse projeto. Nós temos um terreno relativamente pequeno de 504 metros quadrados. Esse terreno ele tem 12 metros de frente por 42 metros de profundidade. O cliente já me passou as diretrizes desse projeto. Ele quer apartamentos de 2 ou 3 quartos em torno de 90 metros quadrados. Esses dados eles ainda estão um pouquinho em aberto porque nós vamos primeiro estudar o terreno e ver o que ele nos oferece. A primeira conta que a gente faz para começar um projeto é qual o potencial construtivo daquele terreno, ou seja, qual a área que a gente vai poder construir de apartamentos. Nesse terreno, o coeficiente de aproveitamento era 2,7, ou seja, nós podemos construir 2,7 vezes a área do terreno. 504 vezes 2,7 é igual a 1.360 metros quadrados. Então, nós sabemos que nós temos de área líquida deste projeto 1.360 metros quadrados, que será dividido para o número de apartamentos que o prédio vai ter. Na área líquida a construir, a gente não conta as áreas de garagem, de circulação vertical, as áreas de lazer do prédio. A gente está falando só das áreas que a gente vai vender, da área dos apartamentos propriamente. Depois, esse prédio, na verdade, ele vai ter uma metragem muito maior porque a gente vai englobar o restante das áreas e a gente vai ter a área bruta total. Depois que a gente sabe qual a área líquida que a gente pode construir, a gente precisa determinar quantas unidades aquele prédio terá. Existe um parâmetro na lei aqui de BH que chama cota de terreno por unidade habitacional.
Esse parâmetro, ele determina qual o número máximo de unidades que um determinado terreno pode ter. Por exemplo, 504 metros quadrados, que é a área do nosso terreno, dividido por 20, que é a cota que a legislação me fala, é igual a 25. Quer dizer que eu poderia construir até 25 unidades habitacionais nesse terreno. Mas o meu cliente já me falou que ele quer apartamento de mais ou menos 90 metros quadrados, 90 a 100 metros quadrados. Então, se eu pegar 1.360, que é a área que eu posso construir de apartamentos, e dividir por 90, eu vou ter 15 ponto alguma coisa. Ou seja, eu poderia construir aproximadamente 15 apartamentos. O terreno, ele já me dá algumas diretrizes sobre esse projeto. Por exemplo, se eu tenho um terreno muito fino e muito comprido, eu já sei que eu não vou conseguir colocar um apartamento ao lado do outro, não vai caber. Então, neste caso, obrigatoriamente, eu vou precisar ter um apartamento de frente e um apartamento de fundo, ou seja, 2 por andar. De modo que eu não vou trabalhar com o número 15, eu vou querer escolher um número par, ou seja, ou 14 ou 16. Como eu já sei que o terreno também é muito apertado, eu vou escolher o número 14. Vou dividir 1.360 por 14 unidades e vou chegar ao número de 97 metros quadrados. Essa é a área média que o meu apartamento vai ter. Por que média? Primeiro, eu posso optar por ter um apartamento de cobertura. Então, eu vou precisar usar um pouquinho dessa área líquida no segundo andar da cobertura, de modo que os apartamentos inferiores eles ficariam um pouquinho menores. Talvez eu não consiga usar 100% do coeficiente de aproveitamento do lote, porque eu tenho várias restrições que eu tenho que tentar superá-las ao longo do projeto. Então, a gente trabalha com esse número médio de 97 metros quadrados até chegar ao número exato ao final do projeto. E a terceira conta é verificar se esses apartamentos cabem no terreno. Como? Descontando os afastamentos obrigatórios e vendo se a área que sobrou é suficiente para a gente colocar os apartamentos. O afastamento frontal normalmente tem um valor fixo e essa medida tem relação com a classificação viária. Ruas mais largas precisam de afastamentos frontais maiores e ruas mais estreitas, afastamentos frontais menores. No nosso terreno, nós tínhamos 4 metros de afastamento frontal. A conta para os afastamentos laterais e de fundos, ela é bem mais complexa, é uma fórmula matemática que tem relação com a altura que esse prédio vai ter. Ou seja, quanto mais alto, maior o afastamento lateral. Quanto mais baixo, menor o afastamento lateral. E é aqui que a gente perde muito tempo de teste, fazendo várias simulações, para encontrar o ponto de equilíbrio. Nesse caso, eu sabia que se eu tivesse um afastamento lateral superior, por exemplo, a 3 metros, eu não conseguiria resolver o prédio. Por quê? Iriam me sobrar menos que 6 metros de largura para trabalhar um apartamento inteiro. Seria impossível. Eu tinha essa limitação, esse número aproximado de 3 metros e fiz várias simulações até chegar na altura ideal do prédio. Um macetinho que eu dou aqui é a gente trabalhar alturas diferentes de pé direito também, porque o parâmetro ele muda às vezes de 1 centímetro para o outro, você já passa para uma outra categoria de afastamento. Então a gente pode simular número de andares ou pode simular também a altura de piso a piso, tá bom? A gente pode trabalhar com o mínimo ou pode ter um pé direito bem mais alto se o terreno permitir. Então agora a gente vai verificar se a nossa conta deu certo. Nós vamos colocar o afastamento de frente, que era 4 metros, os afastamentos laterais, que nesse caso ficou de 3 metros, laterais e de fundo, e nessa área que sobrou, a gente ainda tem que colocar ali a caixa de circulação vertical do prédio, ou seja, caixa de escada, caixa de elevadores e a circulação horizontal, o corredor que vai dar acesso a esses apartamentos. Nesta área que sobrou, neste retângulo que nós temos aqui ao lado, a gente precisa ver se cabe isso tudo. Nessa hora é legal fazer algumas simulações com modelos diferentes dessa caixa de circulação. Por exemplo, o elevador ele pode estar ao lado da caixa de escada ou ele pode estar de frente e a gente tem uma circulação bem compacta com uma porta para um lado ou para o outro. É interessante que a gente tenha a menor área possível. Por quê? Se a gente também ultrapassar muito essa área, dependendo de um determinado valor que a legislação vai te informar, você vai ser obrigado a roubar da área líquida dos apartamentos para complementar essa área bruta do prédio. Isso a gente não quer, porque a gente está perdendo área de venda. Testamos e deu certinho. Coube os 2 apartamentos, coube a caixa de escada, mas é agora que é a hora do pulo do gato. E vai a segunda dica mais importante desse prédio. O que você tem que fazer nesse momento antes de terminar de desenhar o seu apartamento?
Você vai estudar a garagem do prédio. Então, você vai descer com essa caixa de circulação, escada, elevador, para a garagem e vai estudar e ver se ali, na área que sobrou, a área em volta desse espaço, se você vai conseguir colocar todas as suas vagas de garagem. As vagas de garagem e a área de circulação, elas devem obedecer à legislação também. Existem tamanhos mínimos que nós devemos respeitar. Quando eu fiz a simulação da garagem desse prédio, não coube. Me faltavam muitas vagas de garagem para atender a legislação. O que acontecia? A caixa de escada estava no meio da minha área. Eu tinha uma fileira de vagas no fundo, de um lado da caixa de escada, uma fileira de vagas do outro lado, e eu tinha uma área de manobra muito grande, mas que não me permitia colocar mais uma fileira de vagas. Então, isso inviabilizava o meu empreendimento, porque esse projeto ele não seria aprovável na prefeitura. Qual que foi o macete? Eu precisei deslocar um pouco a caixa de escada, de modo que eu conseguisse aproveitar melhor esses espaços, conseguisse 2 fileiras de vaga ao fundo e atendia da mesma forma a legislação para a circulação de veículos. Qual que é a consequência disso? A consequência é que no apartamento tipo, no andar, eu teria apartamentos com tamanhos diferentes. O apartamento dos fundos ficaria maior do que o da frente, deslocando essa caixa de escada. Neste empreendimento, isso não foi um problema, porque o cliente ele já queria apartamentos em torno de 90 metros quadrados e não tinha se decidido se eles seriam de 2 ou 3 quartos. Então, o resultado foi que nós tivemos apartamentos de 86 metros quadrados na frente, um 3 quartos mais compacto e um apartamento de 97 metros quadrados no fundo, um 3 quartos mais confortável. Lá na frente, nos outros vídeos dessa série, eu vou contar algumas decisões importantes de projeto que nós fizemos também para flexibilizar melhor esses apartamentos, principalmente por causa dessa diferença de área. Como que a gente pode transformar um apartamento menor num apartamento grande sem muita dor de cabeça. Depois de resolvidas as vagas de garagem, depois que a gente vê que a gente vai conseguir colocar o número mínimo necessário, a gente precisa fazer um terceiro exercício. E agora vai a terceira dica mais importante desse vídeo. Nós precisamos simular a estrutura do prédio na garagem. Por quê, gente? Se nós não pensamos nessa estrutura, pode ser que aconteça de quando o calculista lançar essa estrutura, um pilar ele pode cair no meio da sua vaga ou no meio da área de circulação dos carros, ou o inverso. Ele resolve a estrutura pela garagem e quando essa estrutura sobe, ela cai no meio do quarto, por exemplo. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então a gente precisa ter uma noção de estrutura ou consultar algum profissional, algum engenheiro calculista, para a gente fazer um lançamento prévio. Imaginar onde estariam os pilares. Normalmente eles estão na quina dos prédios, nas paredes, não é? Entre um quarto e outro, entre o quarto e o banheiro. Onde tem parede a gente pode colocar pilar. Então a gente faz uma simulação, desce com essa estrutura na garagem e vê se a garagem está resolvida com o lançamento de estrutura. Ah, mas a gente pode trabalhar a transição de pilar? Pode. É aconselhável? Depende. A gente ainda vai falar sobre isso, mas também nos próximos vídeos. Senão ficaria aqui até amanhã e todo mundo precisa trabalhar. Aí eu não sei se eu conto, já aconteceu de chegar um projeto que eu não tinha feito, que a construtora nos trouxe, que não tinha solução, não tinha, era impossível. O calculista já tinha tentado de tudo, não tinha jeito, não resolvia. A gente precisou mexer na planta do reformular a garagem toda para dar solução. Porque ele contratou um escritório que não pensou, que aprovou o projeto na prefeitura e não pode contar, né? Então tá. Enfim, é a vida como ela é. Fiquei falando com cara de sofrimento, não? Mas isso sofre mesmo. Aqui eu vou fazer um parênteses e contar um artifício que eu também precisei utilizar para viabilizar esse empreendimento. E foi nessa hora que eu tirei aquela legislação que estava debaixo do meu braço e fui fazer uma outra consulta. Mesmo com todas essas contas que eu já tinha feito, eu não conseguia resolver os 7 andares de apartamento com o afastamento obrigatório. Então, eu usei de um artifício que é o seguinte: recuar os apartamentos de cima. Se a gente quer ter uma torre totalmente alinhada, todos os andares do mesmo tamanho, a gente precisa obedecer ao afastamento do último andar, aquela altura máxima. Mas eu posso, por exemplo, ter uma torre toda escalonada. Para cada andar, eu uso o afastamento mínimo exigido na legislação para aquela altura. Então, eu coloquei 6 andares de apartamento tipo,
com a mesma largura e recuei o apartamento de cobertura. Não só o apartamento da cobertura, como o segundo andar dessa cobertura, ele também está recuado em relação aos apartamentos tipo. Existem consequências para isso no projeto? Sim, existem, do ponto de vista de instalações e estrutural. Mas nós vamos falar disso só lá na frente no próximo vídeo. Nessa hora, a gente respira aliviada e acha que o nosso projeto já está quase pronto. Vencemos as dificuldades dos afastamentos laterais, da garagem, resolvemos o apartamento de cobertura, o prédio está quase redondo. Mas, enquanto isso, na Batcaverna, algumas perguntas estão sendo feitas. Enquanto você tomava todas essas decisões de projeto e resolvia a sua planta, você pensou na insolação desse prédio? Tem espaço para as instalações? Tem espaço para shaft nessa área de circulação? Essas instalações elas vão poder descer e entrar para os apartamentos? A rampa da garagem que você abaixou o seu subsolo um pouquinho para ganhar um andar naquela altimetria, ela cabe? Ou na hora que você colocar a rampa de acordo com o que a legislação pede, seu carro vai parar lá no muro dos fundos? Tá bonito isso? Essa composição de fachada, essas aberturas, na hora que você levantar esse prédio, tá bacana? Vai ficar um prédio legal? E é aí que as nossas pernas tremem e o nosso coração dispara. Por quê, gente? Porque nós precisamos aprender a pensar sempre muito amplo. A gente não pode encontrar um problema e resolver esse problema assim, quando a gente está desenvolvendo um projeto. A gente precisa pensar assim. Aliás, a gente precisa pensar assim, o tempo inteiro. Ainda que um determinado problema não seja resolvido naquele momento, você tem que ter aquilo anotado para você lembrar disso e checar isso tudo no final. Eu ainda tenho um monte de coisas para falar sobre esse projeto, como que eu resolvi esses problemas de insolação, de fachada, de rampa, enfim. Eu nem mostrei para vocês as plantas dos andares, mas nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu fiz uma enquete lá no Instagram da Pura Arquitetura para os seguidores me dizerem o que eles gostariam de saber. E eu recebi muitas perguntas muito interessantes, principalmente sobre fachada, composição de fachada, enfim. Eu quero que vocês aqui do YouTube também me contem se têm dúvidas específicas sobre esse projeto, que eu vou responder a todas elas nos próximos vídeos. Se já está ansioso para o próximo vídeo dessa série, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.